Oi gente, eu sou a Marina, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar um pouco e fazer uma análise de matrizes curriculares de cursos de bacharelado e tecnólogo de moda. Como sempre, antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, de vocês curtirem o vídeo se vocês gostarem, também de vocês compartilharem esse vídeo para quem gostaria de saber um pouco mais sobre esse tema que a gente conversa hoje, e comentar aqui embaixo quais outros vídeos vocês gostariam de ver por aqui e quais dúvidas que ainda ficou sobre o que a gente vai conversar hoje. Então vamos pro vídeo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o curso de bacharelado e tecnólogo de moda. Eu fiz esse vídeo porque algumas pessoas tinham algumas dúvidas sobre as diferenças entre o curso de bacharelado, o curso tecnólogo, qual escolher, qual é melhor, se existem muitas diferenças. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui, que eu aconselho vocês a assistirem se vocês ainda não tiverem visto. Mas hoje eu queria conversar de forma um pouco mais aprofundada com vocês, analisando um pouco da grade, da matriz curricular, ali das disciplinas que a gente faz geralmente durante o curso de bacharelado e o curso de tecnólogo. Eu selecionei duas matrizes curriculares, então pode ser que exista diferença entre outras, porque cada universidade, cada faculdade tem a sua própria matriz curricular, mas geralmente existem disciplinas que são básicas e que pode só mudar o nome ali, mas geralmente o conteúdo é o mesmo. Então eu selecionei duas, uma de tecnólogo e uma de bacharelado, para que a gente possa conversar e analisar e ver um pouquinho essas diferenças e o que a gente vai ver ali durante o curso. Eu vou deixar mostrando aqui do lado para vocês poderem ver melhor, mas eu peguei duas matrizes curriculares, uma de tecnólogo, como eu falei, e uma de bacharelado. A de bacharelado eu peguei do curso de Design de Moda da UFC, da Universidade Federal do Ceará, que foi a universidade que eu me formei, para mostrar um pouco para vocês como é que funciona, né, as disciplinas ao longo dos semestres e quais disciplinas que estão disponíveis. Então, como eu falei, pode ser que tenha diferenças entre outros bacharelados, né, graduações que geralmente são 4 anos, mas tem essas disciplinas que são aqui em comum para vocês já terem uma noção aí do que o curso vai ver mais ou menos. Então, a gente pode ver que aqui nesse primeiro período, a gente tem algumas disciplinas que são mais gerais e mais introdutórias e mais teóricas também. Então, no curso que eu fiz, geralmente a gente começa com essa parte mais teórica para depois ir para a prática. Então, no primeiro semestre, a gente teve uma disciplina de antropologia cultural. A gente teve a introdução do estudo da moda, que foi quando a gente foi apresentado alguns autores ali que são principais e que são muito estudados na moda, para a gente começar a entender sobre eles, a saber quais obras que eles já escreveram, livros, artigos. Então, essa disciplina a gente viu isso. A disciplina de Fundamento do Design é onde a gente ia mais para essa parte do desenho. Então, foi a primeira disciplina mais inicial do desenho, onde a gente aprendeu também sobre as escolas de design, sobre autores que falam sobre design, como também depois a gente foi introduzindo para essa parte prática, né, de desenho de observação, de representação de luz e sombra, de desenhos geométricos, utilizando alguns materiais e réguas específicas. Então, essa disciplina a gente fala um pouco sobre isso. A disciplina Equipamentos e Materiais de Confecção foi a primeira disciplina que a gente teve sobre costura. Então, essa foi uma disciplina introdutória também. Então, por isso que eu falei, né, que não, eu já fiz vídeo aqui falando que você não precisa já saber costurar e desenhar, porque nos cursos de moda, geralmente, eles trazem essa introdução para quem não sabe nada, nunca teve noção, nunca costurou, nunca desenhou. Então, foram essas disciplinas. Essa primeira aqui foi que a gente começou a ter algumas noções de costura, aprender sobre a máquina de costura, como passar a linha ali na máquina, pontos, fazer exercícios, para a gente ter essa noção. Além disso, a gente também teve Fibras e Fios, que é uma disciplina que ela foca nessa questão do design têxtil, né, de entender um pouco sobre como as fibras, os fios são formados até chegar os tecidos. Então, é uma disciplina teórica e prática também, que vai falar sobre isso. E Processos Criativos, que foi uma disciplina também que a gente começa a entender como funciona os processos criativos, as metodologias, resoluções de problemas. Então, é uma disciplina teórica e prática também. No segundo período, a gente já começa a modelagem tridimensional. Eu já até comentei com vocês as diferentes modelagens que a gente tem, que é a modelagem plana, que é aquela que a gente faz os moldes no papel, e a modelagem tridimensional, que a gente faz a modelagem na mulagem, né, que é aquele manequim. Então, já nesse semestre a gente teve modelagem tridimensional. Teoria da moda, que é outra disciplina também teórica da moda, que a gente vai ver outros autores, discutir outras coisas ali dentro da moda. A indumentária antiga e medieval, então, a gente tem duas indumentárias, né? Antiga e medieval, e da próximo semestre, que é a moderna e contemporânea, que vai falar só sobre indumentária, então é uma disciplina mais teórica também.
o desenho da figura humana, que é continuando, né, depois de fundamentos do design, a gente vai para o desenho da figura humana, porque como o nosso foco é o desenho de moda, então a gente precisa aprender esse desenho da figura humana. E depois disso, a gente também vê a modelagem plana feminina, que eu falei com vocês também. Aí, a partir do terceiro período, a gente continua vendo coisas de processos criativos, né, que são as metodologias projetuais, a indumentária que eu falei, aí a gente parte para o desenho técnico de moda, que é outro tipo de desenho que a gente faz muito na moda, e eu até já comentei sobre ele no vídeo passado, eu vou voltar a falar mais sobre ele, mas focando aqui nas disciplinas, então desenho técnico de moda. Técnicas de montagem industrial, que é a segunda disciplina de costura que a gente tem, que a gente aprofunda um pouco mais, aprender um pouco mais de detalhes quando a gente vai costurar, de fazer uma camisa, de entender as partes ali da peça, a montagem das peças, fazendo umas peças um pouquinho mais complexas, vamos dizer assim. Além disso, a gente também tem modelagem plana masculina e construção dos tecidos têxteis, que é uma continuação de fibras e fios que a gente vai focar e continuar falando sobre essa questão. No quarto período é quando a gente entra mesmo no desenho de moda, né, na ilustração de moda. Além disso, a gente tem mais disciplinas teóricas, que é moda, comportamento e cultura, que a gente vai discutir, trazer autores, artigos, livros, coisas também que acontecem, né, no dia a dia, para discutir nessa disciplina teórica, né, que, como eu sempre bato nessa tecla com vocês, a moda, ela está relacionada a tudo, né, ela impacta na economia, ela impacta na cultura, ela é história, ela é política, então a gente estuda isso muito na faculdade, nessa parte teórica, de como a gente relaciona essas diferentes áreas na moda e como a moda impacta nisso. Então, essas disciplinas, a gente traz muito essas discussões. Além disso, a gente entra na comunicação visual aplicada, que é quando a gente começa a mexer nos softwares, né, em Photoshop, Illustrator, aprender como a gente faz tanto desenho de técnico lá, como croquis, e também como a gente faz as artes em si, como a gente vai fazer os mood boards lá, como a gente vai fazer uma tag, como a gente vai fazer uma etiqueta. Então, a gente aprende essas coisas mais gráficas, né, usando esses softwares nessas disciplinas. Depois disso, a gente tem no curso os projetos de produto, né? Projeto de produto 1, 2 e 3. Dependendo da faculdade, isso vai mudar, mas geralmente esses projetos de produto são que vão nos direcionar ali para fazer o nosso TCC prático, porque a gente tem 2 TCCs, né? Que é o trabalho de conclusão de curso, que é um TCC teórico, que é um artigo, e também um TCC prático, que é a criação de uma coleção, de um produto ou de um serviço. Então, isso também vai variar de universidade para outra. Tem universidade que você só tem um TCC e você escolhe entre o teórico e prático, e tem universidades que tem os 2 ou tem só o prático também. No nosso, a gente tem o teórico e o prático, então por isso que a gente tem os projetos de produto, que são a preparação para esse TCC, que é quando a gente começa a entender como a gente faz um produto. Então, quais são as etapas de fazer essa questão das pesquisas de público, a pesquisa de materiais, pesquisa de tendências, depois disso, como a gente cria um tema de uma coleção, como a gente desenvolve, escolha de carteiras de cores, de materiais, até fazer o protótipo. Então, nessas disciplinas de projeto de produto 1, 2 e 3, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista conceitual, é o que a gente vai ver ali durante essas disciplinas e trabalhar. E além disso, a gente também vai entender um pouco sobre a modelagem, montagem, malha, né, que tem essa diferença do tecido plano para malha, tanto na forma de modelar quanto de costurar, e as máquinas que são utilizadas também. E a ergonomia de produto, que também a gente vai entender essa questão da importância da ergonomia e como a ergonomia é usada ali na moda. No quinto período, a gente faz a tecnologia de confecção, que a gente vai entender sobre os equipamentos e o maquinário ali na moda e como isso vai evoluindo também. O design e marketing, que a gente vai falar um pouco sobre marketing, a relação da moda, do design com marketing, como a gente, o que a gente aprende ali dentro do marketing, na moda e relaciona na moda. O projeto de pesquisa em moda, que como projeto de produto, que é o prático, o projeto de pesquisa em moda vai nos preparar para o TCC teórico. Então, a gente vai entender metodologia de pesquisa, a gente vai entender sobre outros autores, como a gente vai escrever um artigo, como a gente faz um projeto de pesquisa. Então, é mais nesse sentido também. Além disso, a gente tem um desenho informatizado, então vai continuar, como eu falei com vocês, nesses softwares, né, Illustrator e Photoshop. Os projetos de produto. No sexto período, a gente tem também produção de moda, que a gente vai aprender um pouco sobre a produção de moda. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco como a gente pode fazer uma produção de moda profissional, então a gente aprende esse passo a passo também na faculdade.
Além disso, né, os projetos de produto, a pesquisa em moda, que é os do TCC, a comunicação em moda, que também vai um pouco para essa questão do marketing, né, da gente entender a comunicação das marcas em relação à moda. A gente vai fazer estudos de casos de marcas, né, do ponto de vista do marketing, de estratégias. E além disso, a gente também tem a questão do visual merchandising. No visual merchandising, a gente vai ver essa questão do vitrinismo, né, das vitrines, a gente vai entender sobre a importância disso, e a gente vê até alguns conceitos de arquitetura, de interiores, né, pra gente compreender como a gente pode fazer uma vitrine ali atrativa e quanto isso é importante ali para as marcas, para as lojas físicas. Então a gente vai ver isso também. Aí, a partir do 7º e 8º período, a gente entra nessa parte do TCC. E aqui embaixo eu não vou falar sobre cada uma com vocês, porque é muito ampla, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a matriz curricular. Mas aqui no 8º período tem várias disciplinas que são optativas e que a gente vai pegando essas disciplinas ao longo do curso. E essas disciplinas, elas vão variar muito sobre, no nosso foco ali, qual é o nosso foco ali na moda, né? Se eu quero ir mais focado pro desenho, então eu vou pegar disciplinas que são mais do desenho, eu vou pegar disciplinas que são mais da modelagem, porque tem outras modelagens, outras disciplinas que são mais focadas na costura, mais focadas nessa parte mais teórica da moda. Então tem uma diversidade de disciplinas que a gente pode pegar também quando a gente faz o bacharelado da graduação, porque, como eu falei, são 4 anos de curso, então é mais extenso, dá essa possibilidade da gente pegar mais disciplinas, e mesmo existindo essa variedade entre uma universidade e outra, tem essas disciplinas que são incomuns, que pode só mudar o nome ali, mas geralmente é o mesmo conteúdo. Então, se você tem interesse em fazer uma graduação em moda, que é um curso um pouco mais extenso, são mais ou menos essas disciplinas que vocês vão ver. Agora, eu dei uma pesquisada e trouxe para vocês a matriz curricular de um curso que é tecnólogo. Geralmente os cursos tecnólogos são 1 ano e meio, 2 anos, geralmente é isso pelo que eu pesquisei. Se vocês tiverem outras informações sobre isso, pode comentar aqui embaixo também. E como eu falei no outro vídeo que eu fiz sobre tecnólogo e bacharelado, o tecnólogo ele é um curso mais rápido, né, por conta do tempo. As disciplinas geralmente são menos também, tem menos possibilidades de fazer disciplinas optativas, porque a grade é menor. E ele geralmente é mais focado nessa parte prática, né, nessa parte de mercado. Então, tem disciplinas teóricas, mas geralmente a quantidade de disciplinas são menores. Pode ser, isso eu falando o curso de design de moda tecnólogo geral. Existem os cursos específicos, por exemplo, curso só de produção de moda, curso só de desenho de moda, que aí eles vão focar mais, né, aprofundar nessas áreas específicas, mas aqui eu vou falar no geral de quem quer fazer o design de moda de grades ali do tecnólogo. Então eu peguei esse exemplo aqui que eu vou deixar aqui do lado para vocês verem também, e que ele é dividido em módulos, né? No primeiro módulo fala que as disciplinas que vão ter é de história da arte e do design, então eu acredito que vai ser essa parte também de falar um pouco sobre a história da moda, o que é a moda, como ela foi evoluindo ao longo do tempo, alguns autores ali que estão presentes e que são importantes para a gente entender sobre moda, algumas obras também, alguns conceitos importantes quando a gente pensa em moda, quando a gente pensa em vestuário, quando a gente pensa em design, né, porque aqui fala da moda e do design. Então não sei exatamente se vai entrar no desenho em si, mas vai falar um pouco sobre isso. Ainda nesse primeiro módulo, a gente também tem a disciplina de processo criativo, que também tem no bacharelado, né, como eu disse pra vocês. E no bacharelado, geralmente, a gente entende um pouco sobre essas metodologias que fazem parte desse processo e para a solução de problemas. Então, acredito que seja isso aqui também. No segundo módulo tem teoria e fundamentos do design, então parecido também um pouco com o que a gente vê na graduação. Então esses fundamentos do design, como eu disse, vai começar introduzindo sobre o desenho, sobre o design, as escolas de design, essas primeiras representações do desenho de observação, representação de luz e sombras, então basicamente é isso. E aqui chama de GO, projeto de vida, que eu não sei exatamente o que é, mas possa ser que seja algo específico ali da universidade e que trabalhe também com um projeto ou algo mais prático que relacione com a moda. No terceiro módulo, a gente vê que tem a metodologia do projeto em design, que a gente também vê isso, a gente vê separado em cada semestre, mas a gente também vê isso, que é entender as metodologias projetuais, como é que a gente usa o processo criativo ali dentro, como é o nosso papel como design de moda ali na solução de problemas, na criação de inovações, como isso pode ser feito. Então, geralmente é isso. Aqui também tem a produção do conhecimento científico, tecnológico, e isso geralmente é relacionado àquela parte
que a gente fala de fazer artigos, né? De entender a metodologia científica, como a gente produz um artigo, como faz um projeto de pesquisa, como é que escreve, né, o tema, objetivos gerais, específicos, fundamentação teórica. Então, acredito que seja isso aqui também. O quarto módulo vai para o desenho de moda, então ele já vai para direto, né? Ele não tem tanta essa separação do desenho da figura humana, mas ele já vai para o desenho de moda, que é esse desenho que a gente usa muito na moda, são as ilustrações de moda, são os desenhos que a gente utiliza quando a gente está planejando a coleção para colocar todos os detalhes. Eu até já falei sobre eles aqui também. E a linguagem visual. Quando a gente fala de linguagem visual, a gente também relaciona ao uso desses programas de computador, né? De entender sobre a paleta de cores, entender sobre a linguagem visual ali, de como a gente escolhe as fontes, a paleta de cores, como a gente mexe no Photoshop, no Illustrator, tudo isso relaciona um pouco com linguagem visual dentro da moda. Então, acredito que seja isso aqui também. No quinto módulo tem materiais têxteis, que eu acredito que seja as fibras, os fios, entender um pouco sobre esse processo, né? Desde dos tipos de fibras até como ele chega ali até a fiação e se transforma num tecido, né? Um tecido plano ou uma malha. Então, seria isso a disciplina. E aqui também tem uma mentalidade criativa empreendedora, que deve ser disciplinas que falam um pouco sobre empreendedorismo na moda, que a gente também tem na graduação, mas geralmente são disciplinas optativas. Então, é interessante porque a gente vê alguns conceitos que a gente precisa saber sobre a administração, porque na moda a gente foca muito nessa parte criativa, mas a gente também precisa ter esse conhecimento de gestão para que o negócio ali dê certo. Então, geralmente essas disciplinas aí são para isso. No sexto módulo, aqui fala sobre modelagem tridimensional e ergonomia, que a gente também vê. Aqui tem uma disciplina optativa de Libras e tecnologia de confecção, que a gente também tem na graduação, que é onde a gente vai entender todo esse maquinário. Porque é muito importante a gente saber os tipos de máquina que são usadas, para que elas servem. Por exemplo, existem as máquinas específicas de costurar tecido plano, de costurar malha, de costurar biquíni, lingerie, de fazer o tricô. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento também. E essa disciplina de tecnologia de confecção nos mostra isso, né? E aqui no sétimo módulo, tem essa questão de estudo contemporâneo e transversal. Eu acredito que são disciplinas mais teóricas também, porque aqui fala da relação de consumo com a sustentabilidade, que é outra coisa que a gente também estuda na graduação. A gente tem nas disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas, que são mais teóricas e que também abordam sobre esses assuntos. O design de produto, que é também o que a gente fala do projeto de produto, né, de como a gente vai produzir ali uma coleção, um produto, um serviço. E aqui tem imersão profissional, que é a produção em moda, que a gente também faz, né, a produção de moda. E o desenho digital, que é o desenho feito nos softwares também. Vocês veem que existe uma diferenciação de nomes, mas geralmente o conteúdo ali é o mesmo. E no oitavo módulo a gente também tem outra disciplina que é teórica e que a gente vê também essas disciplinas que eu falei que relacionam a moda com outros campos do saber e outros conteúdos, né, de cultura, de política. A gestão do design, que é essa continuação de entender as metodologias projetuais, de entender essa parte mais técnica também da coisa, né, relacionar o criativo com também o que a gente precisa saber desses conceitos. E aqui tem um projeto de design de moda, que eu acredito que seja também para fazer o TCC, né? Que seja essa questão de entender como é todo esse processo de fazer ali o produto, de fazer o serviço, de criar uma coleção, de pesquisa de público, até chegar no final ali no produto em si. E aqui a modelagem bidimensional, que é a modelagem plana, fica no oitavo módulo, né? Nesse último módulo, que é onde vai aprender a fazer essa modelagem ali no papel. Então, talvez o foco do curso não seja tanto nessa parte da modelagem em si. E existe também uma infinidade de outras grades curriculares de outros cursos. Eu vou deixar algumas linkadas aqui para vocês poderem entender a diferença e ver também essas similaridades, que às vezes só muda o nome, mas é a mesma coisa. Então é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês. Eu sei que foi muito conteúdo, então se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo quais outros conteúdos vocês gostariam de ver por aqui. Eu vou trazer de forma mais específica sobre cada uma dessas disciplinas em formatos de mini aulas. E eu queria saber a opinião de vocês, se vocês gostam dessa ideia, se vocês assistiriam, gostariam de aprender um pouco mais. Então a opinião de vocês é importante, então não esquece de comentar aqui embaixo. E é isso, o vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações para vocês saberem sempre que tiver vídeo novo aqui. Até o próximo vídeo.